Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Terça-feira um pouco travado, né? O mercado deu uma certa lateralizada. Mas se você prestou atenção no que eu passei ontem, você teve resultado. E já vou te fazer um adendo aqui, tá? Um review. Assista o vídeo de ontem, cara. Aquele vídeo ali precisa ser uma regra. Você precisa entender cada detalhe que foi passado naquele conteúdo e começar a aplicar. Entenda aquilo que foi mostrado. Aplique aquilo que foi ensinado. Se fizer sentido, continue caminhando com aqueles preceitos, tá? E para não ficar um vídeo longo aqui, vamos fazer aquele review rapidinho. Deixe seu like, seu comentário, sua curtida, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal e preenche o formulário. Vem estar junto com a gente. Você não vai se arrepender. Você vai aprender, você vai lucrar. Você vai lucrar, você vai aprender. Sem firula, sem enrolação. Candle a candle, movimento a movimento. Objetivo e lucrativo. Objetivo e lucrativo. Fechou? Então, para não externar muita coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês. É muito objetivo que eu passo, tá? É simples? É fácil? Não, você tem que ter uma atenção. Ontem eu mostrei para vocês, olha como é que o mercado fechou numa possibilidade de deriva. Essa possibilidade de deriva vai abrir duas vertentes pra gente. A reversão, principalmente que antes da deriva tinha um belo de um FVG que eu deixei marcado para vocês. E a possibilidade 1, a reversão, o mercado abrir e entregar um cenário muito objetivo. Que cenário é esse, Filipão? A reversão, o mercado começar a subir, a região já era uma região de fundo. O preço poderia entregar para a gente aqui esse contexto, entregar essa oportunidade. Já abre revertendo a deriva, transformando esse FVG num IFVG em uma oportunidade coerente e saudável de correção do que foi o pregão de ontem. Ponto final, simples e objetivo, sem neura. E o segundo, mostrei para vocês, ilustrei, olha só, o mercado caindo, vamos avaliar de acordo com o que vai ser a abertura, porque se caso ele entregar continuidade, o que eu vou ter que fazer? Aceitar e tentar trabalhar a favor desse movimento vendedor, que foi o que aconteceu no pregão de hoje. Eu analisei a abertura, vi o primeiro candle, queridos, eu não trabalho, tá, na abertura, já saí clicando antes do mercado fechar a primeira vela. Então, nem adianta você ficar tentando caçar uma justificativa aqui de execução dentro do nosso operacional, onde o fechamento da primeira vela ainda não aconteceu dos 5 minutos, tá? Felipe, você não trabalha num sim, mas eu espero os primeiros 5 minutos se findarem para poder estruturar uma operação. E hoje não foi nada louco, tá? Foi muito simples. O mercado abriu, começou a entregar esse movimento de queda. Eu não tive nada nessa interpretação inicial, então eu esperei fechar o primeiro movimento dos 5 minutos e aqui foi minha operação. O que eu fiz? Eu analisei que o mercado abriu já em cima de uma região de FVG. Pô, Felipe, mas você não tá vendo que o mercado estava numa região barata? Sim, queridos, mas mesmo numa região barata, o mercado fez só um respiro aqui dessa manipulação, não reverteu nada. O mercado aproveitou esse FVG, já testou a sua zona do CE. Se você não sabe o que é o CE, é o Consequent Encroachment, ou os 50% da região. Validou a execução, e se você tem um ponto que o mercado já testou, as próximas oportunidades que ele abrir, o próximo cenário que ele validar, representa o que pra gente? Um trade de continuação, uma possibilidade para quem não está posicionado entrar, uma possibilidade para quem já está posicionado aumentar a mão. Então o que eu pensei? Se ele já se confirmou, a primeira vela entregou, a partir do momento que ele findar o seu movimento inicial, eu vou simplesmente trabalhar com uma venda. Por quê? Porque o mercado deixou um belo de um FVG. Eu gosto da operação do primeiro FVG do dia, então não tive muita dificuldade. Só que, um ponto, o mercado tinha deixado o FVG abaixo dos 50% dia. Então o que eu fiz? Eu coloquei a minha ordem no 50% exato para não ter muita margem ali para dar azar. Coloquei meu stop, sim, quase fui de arrasta, tá? O stop acho que ficou 120 pontos, 115, não lembro agora, mas foi uma dessas duas aí, foi quase estopado. E graças a Deus foi ao tempo de ser executado, o mercado já inverteu 3, 4 velas aqui sequenciais, tá?
bem tranquilo ali, pagou 750 pontos, foi onde eu saí aqui, eu fui apertando o stop ali para não ter margem nenhuma, porque eu já falei com vocês, quando você entra numa operação, o mercado agride rápido para um lado, ou seja, comece a seu favor, e esse movimento ele não tem correção nenhuma, cuidado, presta muita atenção, tá? Presta muita atenção nisso daí. Eu até chamei a atenção para quem não entrou comigo, a possibilidade, depois que eu sair, a possibilidade dessa entrada aqui, ó, o mercado fez um engolfo. O stop caríssimo, né? Vamos ser bem sinceros aqui na fala. Um stop aqui de 280 pontos, ele acabou pagando, tá? Você poderia trabalhar com essa possibilidade aqui, mas eu não gosto desse tipo de situação quando o stop ele fica um pouco salgado, mas deu muito certo aqui, a leitura acabou encaixando, a oportunidade validando. Pô, Felipe, mas todos os dias você vem aqui e quer ensinar pra gente a possibilidade de uma operação quando ela está baseada, beleza, tem estrutura, que no caso de hoje era para baixo, mas numa situação coisa de manipulação. Cadê a manipulação do dia de hoje? Se o mercado abriu, rompeu fundo, onde tinha manipulação para você vender? Se você não pegou esse trade de cara, você deveria ter calculado essa manipulação a partir daqui. E a partir daqui validasse uma execução. Por quê? Porque o mercado veio confirmar o único ponto que ele tinha deixado de indução. Pô, Felipe, mas por que aqui embaixo não era indução? Porque só seria indução quando o mercado rompesse. E eu não considero indução quando existe um fechamento tão agressivo como foi esse aqui para baixo. Olha a diferença de indução para rompimento. Aqui você tem um belo cenário de indução. Deixa eu até colocar aqui de uma forma bem mais bacaninha, né? Aqui você tem uma bela ideia de manipulação. Olha o mercado tentando romper um possível topo, que era esse pivô, mas não consegue. E no mesmo cenário que ele não consegue, ele entrega e continua a queda, e muito tranquilo. Então você precisa entender isso. Qual que é a diferença de um rompimento para a diferença de uma indução? A partir do momento que você entende isso de forma coesa, a partir do momento que você entende isso de forma prática, a partir do momento que você entende isso com contexto, você começa a trabalhar suas operações de forma muito mais saudável, entendendo e entregando resultado, entendendo, aplicando e colocando dinheiro no seu bolso, tá? E depois o mercado acabou continuando a queda aqui. Não gostei muito desse tipo de movimentação secundária, tá? Por quê? Graças a Deus a gente conseguiu ali um resultado rápido, mas essa movimentação secundária ela acabou sendo um pouco chata, porque aqui você tinha a sua estrutura. Essa estrutura muito legal, porque aqui você tinha uma possibilidade conhecida como indução. E acima dos 50% e acima desse ponto, seus pontos de interesse, que no caso seria esse Fair Value Order Block, que você dentro dessa região poderia sim trabalhar com a sua ponta vendedora. Aí vai de cada um, tá? Quem gosta de só espremer aqui no FVG foi executado. Quem gosta de analisar um pouquinho mais agressivo aqui nessa estrutura, ficou um pouquinho a desejar, talvez não foi executado ou tentou pagar um preço um pouco mais caro, mas o mercado acabou confirmando essa queda e tentou de tudo quanto é jeito subir, mas não existiu força suficiente para jogar esse mercado para cima. Ele até voltou aqui para dar mais uma manipulada e somente aqui, tá? Somente aqui que para mim existiu a sua oportunidade saudável de venda no dia de hoje. Pô, Felipe, mas aí demora demais, eu não fico na frente da tela esse tempo todo. Cara, tá tudo bem. Ficando ou não ficando, eu quero que passar esses vídeos aqui para você é para que você de fato comece a entender os contextos. Porque vão ter dias que o mercado vai ser muito simples. Vamos considerar o trade que eu acabei fazendo hoje. Foi simples. Ontem foi guerra, que o mercado não conseguiu fazer uma correção saudável. Em dias que o mercado está difícil, você perde pouco, aceita e vai embora. Nos dias que o mercado está fácil, você lucra bastante, saudando os dias que talvez você perdeu pouco, saudando os dias que igual ontem que a gente não faz nada, a gente fica só observando, saudando os dias que você até ganha, mas ganha pouquinho também. Então isso acaba equilibrando. Só que o que é o ponto negativo da maioria dos operadores? Não sabe perder pequeno. No dia da derrota, no dia de perder, o cara não sabe um limite, ele não tem controle, ele não consegue parar, ele simplesmente sai metendo louco. Quando erra, erra muito, perde demais. Quando acerta, tem medo de ganhar dinheiro, aí se limita ao ganho porque ficou com medo do dia anterior, e quando acerta,
acerta pouco. Quando erra, não tem medo, porque quer ficar fazendo o que? Não, eu vou fazer mais um trade que eu vou recuperar. Não, mas essa outra operação aqui vai... Poxa vida. E esse tipo de operador, infelizmente, ele tem vida curta aqui no mercado. Então, pro pregão de amanhã, super quarta, tá? Graças a Deus, eu gosto de super quarta, cara. Nossa, esse pregão de super quarta me deixa muito animado para operar. Quem me conhece aqui há bastante tempo sabe o quanto que eu gosto. Uma vez vieram questionar aqui que super quarta só é quando tem aquela porrada de notícia. Queridos, o que vocês pensam e definem, para mim, não importa muito, tá? Porque para mim o que vale de verdade é a movimentação. O que vale de verdade é a volatilidade. E super quarto o mercado entrega coerência, entrega movimentos. Ah, mas não tem notícia. Nem sei se tem notícia ou não tem amanhã, tá? O que eu sei é que eu sei que amanhã nós vamos fazer um belo trabalho e seguiremos dentro do plano, operando e lucrando, lucrando e operando, beleza? Um movimento muito travado, tá? Vou deixar essas marcações aqui de forma bem superficial, porque eu não tenho o que ficar inventando. Poxa, eu vou falar que o mercado reverteu nessa possibilidade aqui. Para mim não é reversão, tá? Para mim o mercado consumiu uma liquidez. Só se confirmaria de fato se ele tivesse sustentado essa alta. Se eu acreditar que o mercado não está pronto para subir, vai continuar a queda, o meu melhor cenário é rompimento e sustentação aqui para baixo, tá? Porque o que acontece muito é o mercado fazer isso daqui, ó. Ele faz desse jeito e desenvolve uma alta violenta que aí você tá lá caçando venda, o mercado tá aí querendo subir, você tá lá trabalhando com vendas. Eu ficaria muito atento aqui a esse topinho aqui, eu ainda não estou muito convicto aqui dessa queda de hoje, acho que deixou muito a desejar. Tem uma ideia de espaço de correção, principalmente que ontem a queda veio muito agressiva aqui, então prestem atenção, tá? Não fiquem presos aí só à ponta compradora, a região é boa para sustentar uma ideia de compra, mas se o mercado não entregar alta, sustentem a venda, porque a gente tem um fundo aqui muito interessante que também existiu uma baita trava nesses dias aqui para trás, tá? O preço ficou bastante tempo aqui trabalhando e sem conseguir continuar para baixo, e aí iniciou essa alta, e nós vamos ter uma definição talvez essa semana, se essa região aqui se sustenta mesmo como uma zona de demanda, ou o mercado ignora tudo isso aqui e solta a boa aí para baixo. No menino dólar, um movimento 100% oposto, tá? O índice ficou um pouco mais travado, mas em queda, e o dólar em alta, e fechou o pregão também em queda. Esse é um cenário muito bom que eu gosto aqui de trabalhar, é a forma de troca de polaridade, mas ainda estou alinhando muita coisa com o pessoal ali para a gente ter uma forma muito objetiva para poder estruturar as nossas operações dentro desse range, tá? Então assim, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção a essas possibilidades, porque se você encontrar um cenário que valide uma operação na troca de polaridade, aproveita, principalmente se o stop estiver barato. Ontem eu falei com vocês, prestem atenção no fechamento, analisem o fechamento, porque se ele fecha abaixo dos 50% aqui, pode ser que o mercado queira cair, mas se ele rejeitar igual foi, ainda mais na abertura que foi sem gap nenhum hoje, prestar atenção na ponta compradora. O mercado simplesmente ignorou uma possibilidade real de execução e foi embora. Abriu o dia, travou um pouquinho, tchau, obrigado, esqueceu de tudo. Como que eu encontro um alvo nessa referência, Filipão? Simples demais, você não tem os 50% aqui da sua estrutura, você vai jogar Ctrl+C, Ctrl+V e vai trabalhar com essa referência. Olha lá onde que o mercado foi dar alvo. Olha onde o mercado foi entregar para você uma possibilidade de encontrar o alvo dessa operação. O mercado começou a subir, o mercado começou a cair. Felipe, você quer espelhamento de Fibonacci? É um espelhamento de zone to zone de caixotes. Os caixotes das referências, mínima e máxima de uma estrutura, topo e fundo, espelhando 50% para cima, espelhando 100%, vai mudar nada aqui, né? Se colocar aqui da máxima, é a mesma range de ontem, o mercado parou no seu 50%. É você pegar aqui essa estrutura de hoje, mínima e máxima. Deixa eu apagar tudo aqui. É você pegar a estrutura de hoje, mínima e máxima. O mercado tem correção nos 50%? Ainda não, tá? Não tocou na região dos 50%, chegou muito próximo. Toda a região dos 50% ainda está aqui devendo. Felipe,
Tem liquidez consumida no pregão de hoje para justificar essa alta? Eu também acho que está devendo essa liquidez. Então, o que eu acreditaria que poderia acontecer? Dentro dessa LT, o mercado fazer algo assim, se a estrutura ainda for de alta, tá? A validação de uma continuidade dentro desse contexto. Não, Felipe, essa subida aqui foi mentirosa, esse mercado deu um gás aqui, mas não sei não. Então, nossa expectativa vai ser esse movimento aqui. E esse movimento ele precisa romper esse nicho de LT, tá? Porque se não romper, não valida nada de execução. Fechou? Então prestem bastante atenção, analisem as referências que eu venho passando para vocês. Elas não valem de nada se o contexto não for coerente com a oportunidade. E contexto, queridos, não é só está numa região cara, eu vou vender, está numa região barata. Depende do stop. Porque não adianta nada você ter um stop ruim, mas numa região boa. Você vai ficar arriscando? Porque no dia que você errar, é triste. No dia que você acertar, você fala assim, nossa, mas não. Então entendam contexto, estruture o máximo de situações possíveis. Ah, Felipe, mas é porque o mercado às vezes não dá muita coerência, muita confluência ali, eu tenho que ficar. Então não entra. Um dia sem clicar não vai te matar não, operador. Um dia sem clicar não vai te matar. Só que você não consegue ficar parado em um dia que o mercado está ruim para o seu operacional. Fechou? Então paciência, tranquilidade. Amanhã Super 4, vamos fazer história. Te espero do outro lado da tela. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!